Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso estudo das abordagens da administração, a gente vai acompanhar nesse vídeo a abordagem comportamental. Ela também é conhecida como abordagem behaviorista. Essa abordagem se dá do desdobramento da teoria das relações humanas, né? Contudo, é somente a partir da década de 1950 que se desenvolve nos Estados Unidos uma nova concepção de administração, voltada para essa questão comportamental. As ciências comportamentais trouxeram à teoria administrativa uma variedade de conclusões a respeito da natureza humana e as características do ser humano. E quais são essas características que essa abordagem trouxe? A primeira, o homem é um animal social dotado de necessidades, e que o homem ele desenvolve relacionamentos cooperativos e interdependentes que o levam a viver em grupo. O segundo ponto é que o homem é um animal dotado de um sistema psíquico, com capacidade de organizar as suas percepções. O terceiro ponto é que o homem tem a capacidade de abstração da realidade e também de comunicação com outras pessoas. O quarto ponto é que o homem é um animal dotado de aptidão para aprender. O quinto ponto é que o comportamento humano ele é orientado para objetivos individuais. E o sexto e último ponto é que o homem ele caracteriza-se por um padrão dual de comportamento. Pode tanto cooperar como competir com os outros. Essas novas proposições sobre a motivação humana, elas serviram para explicar o comportamento organizacional. A teoria comportamental ela fundamenta-se no comportamento individual das pessoas, que para poder explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação humana. Então, a motivação humana ele é esse foco de estudo dessa abordagem comportamental. O administrador, dessa forma, ele precisa compreender, conhecer as necessidades humanas para melhor organizar o trabalho das pessoas. E nós vamos dar destaque aqui à hierarquia das necessidades de Maslow, ou a pirâmide de Maslow. Maslow ele apresentou uma teoria da motivação, segundo a qual as necessidades humanas elas estão organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de importância e de influenciação. Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas, que são as necessidades fisiológicas, e no topo as necessidades mais elevadas, que são as necessidades de autorrealização. Então, a gente vai ver aqui na pirâmide, para a gente entender melhor quais são esses níveis de necessidades que Maslow organizou, e também a gente vai ver quais são os fundamentos dessa teoria de Maslow. Eu achei importante começar primeiro pelos fundamentos dessa teoria de Maslow, que vai ajudar a gente a entender o funcionamento da pirâmide e depois a gente vai ver quais são os níveis que está dividido cada parte dessa pirâmide. O primeiro fundamento da pirâmide de Maslow é que somente quando o nível inferior de necessidade está satisfeito é que o nível imediatamente superior a ele surge no comportamento dessa pessoa, orientando e influenciando o comportamento dessa pessoa. Apenas quando o nível, por exemplo, da pirâmide de necessidades fisiológicas, que é o nível mais baixo, está completamente satisfeito, é que o nível imediatamente superior, que no caso é necessidades de segurança, ele passa a exercer influência sobre o comportamento da pessoa. Um segundo fundamento é que nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide, que é o nível de necessidades de autorrealização. E um terceiro fundamento de Maslow é que a frustração ou a possibilidade de frustração da satisfação de certas necessidades passa a ser considerada uma ameaça psicológica. Essas ameaças psicológicas podem se desdobrar em efeitos com causas concretas, como ansiedade, estresse, depressão, entre outros sentimentos que afetam o aspecto emocional do indivíduo. E essa pirâmide, ela tem esses 5 níveis, que de baixo para cima são necessidades fisiológicas, na base da pirâmide, seguida por necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. As necessidades fisiológicas estão ligadas a questões como alimentação, se o indivíduo tem fome, se ele tem sede, o sono.
o repouso, né, quando ele se sente cansado, entre algumas outras necessidades. A fome é um fator que faz com que o indivíduo altere o seu comportamento para que haja uma satisfação imediata desse incômodo dele, dessa necessidade. A fome acaba direcionando o comportamento do indivíduo. A necessidade de segurança está relacionada à própria questão de segurança, o indivíduo se sentir seguro, né? Envolve aspectos como a sua segurança física, proteção contra algum tipo de perigo, questões relacionadas a doenças, problemas de saúde, incerteza e o desemprego também. O terceiro nível da pirâmide são as necessidades sociais. Está relacionado ao indivíduo dar e receber afetos. Envolve questões como amizade, o contato social com outras pessoas, entre outros. O quarto nível da pirâmide é a necessidade de estima. Aqui você tem a satisfação do ego. Está envolvido questões como orgulho, o status e o prestígio da pessoa, do indivíduo, o autorrespeito, o reconhecimento pelo seu trabalho ou pelas suas ações. Envolve também a admiração dos colegas. O quinto e último ponto é a autorrealização. Aqui a gente está falando da autorrealização em si. É o indivíduo que atingiu a excelência pessoal, atingiu a sua competência. Aqui a gente pode dizer, por exemplo, do sucesso profissional, prazer no trabalho, né? Um indivíduo que conseguiu atingir o seu potencial. Foi visto durante a nossa aula síncrona a teoria dos dois fatores de Herzberg. Só que para esse vídeo aqui, eu acho que não cabe, porque embora seja uma teoria até interessante sobre a questão motivacional, ela tem uma importância menor do que a de Maslow. Então a gente vai destacar apenas a de Maslow. Bom, um nome que ganhou destaque também e que é importante na psicologia social é de Kurt Lewin. Na década de 1920, ele defendeu que o comportamento era resultado tanto do indivíduo quanto do ambiente. As suas ideias desenvolveram-se e evoluíram para o estudo de dinâmica de grupo. No que se refere ao modelo de mudança de Lewin, ele oferecia um guia valioso para uma transformação bem-sucedida, tanto para indivíduos quanto para organizações. O modelo mostra que, para o processo de mudança seja bem-sucedido, a pessoa ou líder da organização deve levar em conta as diversas influências em jogo, tanto as que estão na mente dos indivíduos, quanto as presentes no ambiente em questão. O modelo de Lewin descreve um processo de 3 etapas para a conquista de uma transformação. O primeiro passo, denominado de descongelamento, ele envolve a preparação em que se reconhece a necessidade de mudança e abre-se mão das velhas crenças e atitudes. A mudança ocorre na segunda etapa, geralmente acompanhada de confusão e agonia motivadas pelo desmantelamento da antiga mentalidade ou sistema. E o terceiro e último estágio, o congelamento, ocorre quando uma nova mentalidade se cristaliza, se forma, e há uma sensação de conforto e estabilidade ocasionada por essa nova condição. O processo é difícil porque envolve um doloroso desaprender e uma difícil reconstrução de pensamentos, sentimentos, atitudes e percepções. Vendo com um pouco mais de calma essas 3 etapas dos processos, a primeira etapa, que é o descongelamento, talvez seja a mais complexa de todas, porque as pessoas elas resistem naturalmente a alterações em sua mentalidade e rotinas já estabelecidas. Na esfera individual, essa etapa pode deixar as pessoas na defensiva, relutante em abandonar a sua zona de conforto, e passar pelo desafio de ter que aprender novas habilidades, ou aceitar todo um novo conjunto de crenças. Essa resistência natural ela pode ser superada ajudando o indivíduo a perceber que a mudança é necessária, e que trará bons resultados. Uma coisa importante a destacar aqui é que Lewin concluiu que aumentar o nível de envolvimento das pessoas colabora para aumentar a probabilidade de mudar suas atitudes e seu comportamento. A segunda etapa, que é fazendo a mudança, é importante oferecer bastante apoio aos funcionários e assegurar que todos os obstáculos serão eliminados. Quanto às transformações pessoais, não se pode dar às pessoas um sistema de crenças. Portanto, é preciso que elas o descubram e o aceitem por conta própria.
E o último estágio, que é o estágio de congelamento, a mudança ela precisa começar a fazer parte da cultura da empresa. Os novos processos de pensamento, as práticas e os comportamentos adotados durante a transição devem se tornar rotina. Foi dado um exemplo interessante durante a nossa aula síncrona relacionado ao comportamento das donas de casas americanas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Estava relacionado a um processo de mudança de hábito alimentar. E foi utilizado esse modelo de mudança proposto por Lewin. Ele próprio trabalhou nesse projeto e eles tiveram sucesso nessa mudança de comportamento. Bom, dessa forma a gente deu uma revisada concisa sobre essa abordagem comportamental da administração. Bastante interessante, ver os principais pontos, tá? E aí a gente vai dar sequência em breve em uma próxima abordagem. Então, até mais.